Conforme prometido, esse vai ser o primeiro de vários vídeos, não sei quantos serão. Eu quero compartilhar com vocês, como eu falei, a minha jornada até aqui, minhas dores, como o Wagner era, como o Wagner se viu e como ele começou a jornada dele, como ele foi mudando e ainda está mudando os padrões da vida dele, né? A ideia aqui é compartilhar para que vocês possam perceber, de repente, se vocês ou não estão vivendo esse processo ou algo semelhante, dores similares, e vocês entenderem como de fato eu posso ajudar vocês, né? Essa é a ideia. Vamos começar com o Wagner, que assim, eu não tinha essa visão, eu não me enxergava dessa maneira, mas eu vou voltar a alguns anos atrás. Mais precisamente antes da pandemia, vamos dizer ali 2018, né? Por aí. O Wagner, muito embora ele já tinha a loja dele, já era empresário, já era casado, minha esposa, minha sócia, tinha atingido alguns pontos de sucesso, mas eu não me sentia bem, eu não me sentia completo. Eu olhava para a minha vida, eu sempre percebi que faltava alguma coisa, tá? Era algo como se fosse uma sensação de incompleto, algo do gênero. Porém, se eu fosse olhar com frieza a minha área profissional, minha área pessoal, meu relacionamento, cara, sempre foram áreas que qualquer um daria como 100%, entende? Só que não era, esse feedback não era para mim, entendeu? Eu achava que sempre estava faltando alguma coisa. E comecei a, sem querer, viver uma busca de querer achar o porquê e, às vezes, beirando, de repente, uma ingratidão, entendeu? Então, eu também me sentia mal. Falei, caramba, quantas pessoas queriam estar no meu lugar e, cara, eu aqui me sentindo mal, me sentindo incompleto? Cara, não tá legal. E aí veio a pandemia piorou, a gente ficou isolado, a gente ficou sem se comunicar. Eu sempre tive uma rotina de sair de casa cedo para trabalhar, me arrumar, tomar café, sair de casa, abrir a loja. Quando eu não tinha loja, chegava no escritório, no trabalho. E, cara, piorou. Aí eu comecei a ter ansiedade, crise de ansiedade, né? Todo dia, na época que a gente estava confinado, todo dia, 4 horas da tarde, cara, me dava como se fosse uma taquicardia, como se fosse uma hipoglicemia, né? E aí começou a repetir. Na quarta vez, eu entrei em contato com a minha psicóloga da época. E ela falou assim, Wagner, você está com crise de ansiedade. A gente precisa retomar. Eu retomei as sessões com ela na época. E, como sempre, eu tive 3 episódios de começar o tratamento com psicólogo, 2 na adolescência, uma na fase adulta, sendo que eu sempre interrompia por algum motivo. Eu nunca concluí nenhum processo. E aí, o que aconteceu? As coisas só foram piorando. E aí, chegou nesse momento, e ela falou, vamos retomar, só que também não dei seguimento, mas me tirou da crise de ansiedade. Beleza. Infelizmente, venho aqui também dizer que a pandemia me trouxe uma coisa, como eu sou bariátrico, quem conhece sabe, quem não vai ficar sabendo agora. O que aconteceu? Eu acabei descontando todas aquelas questões emocionais de isolamento na bebida. Então, eu não cheguei a virar alcoólatra, mas estava assim, a um ponto, a um passo de praticamente virar. O meu problema era que eu não conseguia parar depois que eu começava. E até o ano passado estava uma situação do tipo beber dessa maneira que eu falei, mas praticamente 2 a 3 vezes por semana dessa maneira.
Então não estava nada legal. E aí meu relacionamento, minha rotina de trabalho, tudo isso culminou numa eterna bola de neve de insatisfação, entendeu? De não tá tudo legal. E aí eu precisei, de fato, tentar achar a ponta do novelo de lã para resolver esse problema. Conversando com algumas amigas minhas e amigos meus da área, o que aconteceu? Eu recebi a informação sobre a Febracis do Paulo Vieira. Entrei em contato com o pessoal lá, os consultores, e me encaminharam para começar a dar o primeiro passo com o método CIS. Isso, a gente já está em início de 2023, tá? Ou para meado de 2023. Porque o meu primeiro método CIS foi o 233, que foi em agosto de 2023, tá? Mas ali eu já tinha tomado a decisão de, cara, eu preciso entrar na jornada do autoconhecimento. Eu preciso me entender. Eu preciso encontrar as soluções do porquê que eu estou vivendo isso, porquê que eu estou infeliz, se de fato eu realmente estou infeliz, como é que eu mudo padrões. E isso foi claro para mim conforme as coisas foram acontecendo pós-pandemia. Dito isso, eu fiz o método CIS e detalhe, eu e minha esposa, a gente estava discutindo muito momentos antes do método CIS. E 2 ou 3 dias antes do início do curso, a gente teve uma discussão séria, que eu virei para ela e perguntei, cara, fala para mim, o que te transformou nessa pessoa? Que assim, não foi essa pessoa que eu casei. Eu quero entender. De repente eu posso mudar de alguma maneira, eu não sei. Ela não me respondeu. Ela olhou para mim, ficou silente e não me respondeu. E aí eu já estava nesse processo que eu virei e falei, quer saber? Não vou fazer isso agora, está perto do curso, mas entrei no método CIS determinado em, após o curso, me separar. Para quem não conhece, o método CIS é o maior curso de inteligência emocional do mundo, ministrado pelo Paulo Vieira na Febracis. Os cursos, né, eles são presenciais na unidade, ele vai selecionando, porém há uma transmissão que eles chamam de global para todas as outras unidades, tá? Então, quem tiver que fazer, faça. É ótimo. Minha jornada começou ali e, cara, eu não tenho palavras, porque são 4 dias imersivos e saindo de madrugada, tendo que chegar no outro dia de manhã muito cedo, mas é altamente impactante e assim, desculpa o termo, mas porrada de consciência. É como se fosse assim, soco na boca do estômago e, meu irmão, acorda. E aí, entre o segundo e o terceiro dia, eu entendi aquela pergunta que eu fiz para minha esposa, né? Quem foi, aonde foi que ela se transformou essa pessoa? Fui eu. Eu transformei ela. Durante a nossa relação, né? Hoje a gente está 13 anos casado. Então eu identifiquei que fui eu que gatilhei ela muitas das vezes, várias vezes, inúmeras vezes. Eu embruteci ela, eu transformei ela numa esposa daquele jeito. Só que durante o curso eu aprendi também que se eu transformei ela desse jeito e ela ainda está comigo, eu ainda tinha uma probabilidade mínima, né, de eu mesmo mudar o cenário. Se eu transformei aquele cenário daquele jeito, eu também posso reverter. E foi assim que começou a minha jornada após o término do método CIS. Níveis de consciência vieram, a autorresponsabilidade começou a vir. Eu posso dizer que aquela questão da bebida, tomei minha decisão não só de parar de beber, como me dedicar à minha saúde. Como vocês sabem, alguns que me acompanham, tá aí na minha rede social, no Instagram. Eu comecei o ano com 107, quer dizer, iniciei janeiro com 107 quilos e iniciei fevereiro com 105.
né? E fevereiro ainda não acabou. E aí começou eu resgatar meu casamento. No próprio Método CIS, eu fechei meu curso de coach, meu curso de formação, o FCIS. Até então eu não tinha a pretensão de virar coach nem master coach. Eu queria aplicar as ferramentas, primeiro de tudo, em mim, melhorar minha qualidade de vida, melhorar meu autoconhecimento, melhorar meus resultados e melhorar a minha empresa junto com a minha esposa. E assim foi. Só que o curso tem 2 módulos. Entre o primeiro e o segundo módulo, meu treinador, André Alves, abraço meu amigo, ele conversando comigo, ele me convenceu. Cara, faz isso. Você está se desenvolvendo bem, você aplica as ferramentas super bem, as pessoas aqui te admiram. Vai e faz, cara. Não vai ser fácil, mas pode virar aí também uma segunda fonte de renda para você. E eu fui me descobrindo dentro dessa profissão. Eu fui me entendendo. Hoje é uma profissão que eu abracei, me dedico. Não existe fórmula milagrosa, receitinha de bolo, ficar rico em 3 passos, ficar milionário em 10. Não tem isso. Os caras que fazem isso, os players que fazem isso, não são coach, não são no máximo mentores, tá? Porque coach tem a sua formação, você recebe diploma, você recebe certificado, você faz um processo, você aprende que é tudo uma questão de você identificar aonde você está, aonde você quer chegar e traçar um plano de ação, fortalecendo quem você é, eliminando o que você tem de ruim, numa linha sistêmica, um processo sistêmico, né? E isso é o coach. E são 12, são 10 sessões, dependendo da formação do próprio coach. E não tem 10 passos. Tem sua visão clara de futuro, que eu comecei a ter. Aonde de fato eu queria chegar. Sonhos que estavam apagados, né? Sonhos que, não vou conseguir mais. Pelo contrário. Então eu comecei a viver essa jornada. Estou com um psicólogo, porque voltei a ter crise de ansiedade, e aí entra tudo que eu vivenciei dentro da Febracis, nessa transformação de vida, porque é o quanto você aguenta estar no caminho certo e não desistir. O curso do Método CIS com o curso de formação, que foi bem recente, um foi em agosto e o outro foi em novembro, mexeu em muita coisa que estava aqui, de repente, assim, inconsciente, e consciente ali na nata, né? Ali na superfície da água. Veio crise de ansiedade, de novo. E só que dessa vez eu já sabia o que era, já sabia como fazer, já sabia o que eu tinha que fazer. Falei, então tá bom, vou continuar naquele processo de evolução, nem que seja 1% por dia. Desacelerei as minhas metas e objetivos. Eu não desliguei, eu só desacelerei e adicionei coisas que eu vinha, como eu falei no começo do vídeo, negligenciando. Voltei com o meu psicólogo e fiz o meu processo de coach com o meu querido Gabriel Alencar. E aí, os resultados de 2024 vem no meu Instagram, no meu perfil, porque eu não parei, eu adicionei o que eu tinha que fazer. Eu trouxe para mim a responsabilidade de fato resolver. Não adianta eu querer mudar a vida de ninguém. Não adianta eu querer ajudar as pessoas. E eu, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com os meus resultados? Você muda as pessoas muito mais pelo exemplo do que palavras prontas. Então, assim, eu estou no processo. Eu estou e nunca vou parar de estar no processo. Não existe essa hipocrisia barata, desculpa, mas é só falando desse jeito. Como é que você é coach? Ou no caso de psicólogos, como é que vários psicólogos aí, coloca aí alguém para mim. Quantos são questionados também desse jeito? Nossa, você é psicóloga e se comporta desse jeito. Cara, quem é que disse que o psicólogo e o coach tem que ser o suprassumo, o perfeito? Ele tem que estar na jornada. Ele tem que estar dentro do processo dele de evolução. Eu nunca vou falar assim,
Meu processo de coach terminou no início do ano, que eu comecei no ano passado. Terminou. Daqui a pouco eu vou ter que fazer outro, ou com o próprio Gabriel, ou de repente com outro, mas eu preciso, assim, pelo menos a cada 2 anos, tá? Então, assim, psicólogo tem sessões de terapia, coach tem sessões de coach. Eu sou coach e tenho uma psicóloga me acompanhando. E dessa vez a decisão foi tomada. Eu só saio depois que tiver alta. E é isso que eu estou querendo dizer para vocês. São essas decisões que são os diferenciais. E é isso que eu estou vivendo. Estou dando uma resumida, tá? Nos próximos vídeos eu vou me aprofundar. Como é que foi o método CIS? Como é que foi minha formação de coach para mim? Logo em seguida, ainda em dezembro, a formação foi em novembro e o Master Coach foi em dezembro. Aí em 2024 eu ainda fiz análise de perfil comportamental, fiz oratório e palestrante, repeti o método CIS. Método CIS, eu coloquei para mim que vou repetir o método CIS uma vez por ano. Comecei em 2023, 2024, fiz o meu cheque e esse ano eu vou fazer o meu. E estou colhendo frutos. E, cara, não tem nesse processo, escuta o que eu estou falando, não tem velocidade. Esquece velocidade. Existe o quê? A tua consistência de pagar o preço e continuar devagar e sempre. É isso que é importante. É dessa maneira que a gente muda os nossos resultados e os nossos padrões. Eu tenho meus resultados positivos, tive mesmo antes da Febracis na minha vida, do Paulo Vieira. Mas, cara, você ter resultados é uma coisa, você se sentir feliz e pleno é outra. Você se sentir em caminho do teu propósito. Alguém aqui sabe qual é o seu propósito de vida? Por que vocês nasceram? Vocês nasceram para fazer o quê? O que você faz que te deixa realizado? A gente vive uma vida que é só cobrança, é só, sabe, vai. E o que a gente está fazendo para o nosso bem também? Então, assim, é tudo esse somatório. É todo esse entendimento. Agora, é isso. São várias situações. É o 10/90 também. Qual é o 10/90? 10 é o que a vida te dá. 90 é o que você resolve fazer com o que a vida te dá. Você não controla tudo na tua vida. Coisas acontecem sem você querer. Mas como você conduz essas coisas que aparecem na sua vida, isso é responsabilidade sua. Isso é decisão sua. Você acordar todo dia de manhã chorando e reclamando da vida, desculpa, é opção sua. Só que você inconscientemente faz isso achando que é normal. E aí entra outra coisa que o Paulo fala muito no método CIS. O que é normal e o que é comum? Mais para frente eu vou explicar mais sobre isso. Façam o método CIS. Meus coaches, quem fecha o processo comigo, já está embutido um método CIS. Porque é importante. Congruência, né? Você fazer o processo junto com o curso de inteligência emocional do Paulo Vieira. É um compilado, para mim, funciona dessa maneira. E ainda mais, vou mais além. Quem fecha o processo de coach comigo ganha análise de perfil comportamental e um método CIS. O seguinte, né? O mais próximo que tiver. Cara, é transformador. A análise de perfil comportamental, que também mais para frente eu vou explicar melhor, dá à pessoa o porquê ela é daquele jeito, se comporta daquele jeito, toma as decisões que tomam, baseado em que perfil psicológico e em que perfil comportamental e quais são os valores que estão embutidos nas tomadas de decisão. Vai para o processo de coach, após isso, identificando o estado atual, identificando onde quer chegar e traçando o plano de ação para isso. E aí, quando puder, faz o método CIS
sedimentar de vez o processo de transformação. Gente, eu vou ficando por aqui. Esse foi o pontapé inicial. Dei para vocês aqui como eu estava, o que me fez entrar nesse processo, principais dores minhas. O álcool também estava afetando também minha relação conjugal. Isso também contribuiu com aquele cenário que eu falei para vocês. Fora algumas atitudes minhas com o marido, que graças a Deus a gente vive um outro processo, uma outra vida. E é isso. E é o processo, gente. Não adianta, você tem que viver. Não adianta você subir uma escada querendo pular degrau. Entendeu? A vida cobra. Chega lá, você pode até chegar no topo, mas quando você chegar lá, você vai sentir falta de experiência que você pulou. Aprenda uma coisa, um outro spoiler. Mais importante do que você conquistar os seus objetivos e realizar os seus sonhos é o quanto que você está dedicado e vivenciando a jornada, o processo de transformação. É ali, é no mínimo 1% todo dia. É o teu todo dia. Não é fácil, mas é isso. Nos próximos vídeos eu vou aprofundar minha experiência no método CIS. Eu não vou falar o que acontece no método CIS. Eu vou falar o que o Wagner vivenciou no método CIS. O que o Wagner vivenciou na formação em coach da FebraCIS. O que o Wagner vivenciou no curso de Master Coach. E assim sucessivamente. E dentro desses processos, desses cursos, o que eu fui fazendo e o que eu fui adaptando no meu dia a dia, na minha vida. Os benefícios que eu fui colhendo. E assim, são pequenas vitórias. Se você não começa a curtir pequenas vitórias, você não vai chegar ao todo. A perda de peso, que eu também estou passando por isso, é muito disso. Vai por mim. Perder 100 gramas, 200 gramas, todo dia, é muito bom. Você continuar nesse processo. Entendeu? É disso que a gente está falando. A gente fica querendo chegar muito rápido, as pessoas ofertam. Ninguém quer vivenciar o processo. O nego quer chegar rápido aonde quer chegar. E não tem rapidez. Não existe rapidez. Pergunta para as pessoas que você conhece que vivem vida de sucesso. Como é que elas chegaram a esse patamar? Chegaram vivendo as dores, vivendo o que tinha que viver para chegar lá. Fiquem com Deus, até a próxima e coloca aí suas dúvidas, seus comentários, vou responder, ok? Fica com Deus.